Olá, eu sou Marcos Roberto e a partir desse momento estamos começando pela Rádio TV Fé e Luz, também pela Rádio Ouro Verde FM 105,9 e pelas nossas redes sociais a mais uma edição do programa Megafone. E hoje ela é muito especial, uma vez que estamos recebendo como convidada a jornalista Cristina Fibe. Ela que tem 39 anos, nasceu aqui em São Paulo. Ela é formada em jornalismo pela Casper Libro e também em cinema pela Fundação Armando Álvares Penteado. Ela iniciou a sua trajetória aos 21 anos de idade, tendo passagem pelas principais redações do nosso país. Na Folha, entre 2004 e 2011, atuou como repórter de política, também como chefe de reportagem de cultura e correspondente internacional em Nova York. Já no Globo, ao longo de 10 anos, foi subeditora de cultura e também das editorias voltadas para temas como direitos humanos, saúde, educação e meio ambiente. Em 2018, ela especializou-se na violência contra a mulher, uma vez que foi em 2018 que, através do seu trabalho e também de toda uma equipe, vieram à tona informações exclusivas a respeito dos abusos cometidos por João Teixeira de Farias, o João de Deus, lá no centro Dom Inácio de Loyola, na cidade de Abadiânia. Ela que, neste ano, está lançando a sua obra João de Deus, o abuso da fé, onde ela aprofunda-se nessa investigação iniciada nas páginas do jornal Globo, trazendo mais detalhes a respeito da figura do João de Deus, dos abusos que eram cometidos e também da proteção que ele tinha para que tais informações não chegassem ao grande público. Então, Cristina, desde já eu agradeço pela sua presença aqui no Megafone e para nós é uma honra estar recebendo a sua presença aqui no programa. Eu que agradeço o convite. Olá a todos e a todas. É um prazer muito grande estar aqui. Vai ser um prazer falar sobre esse assunto com você. Então, Cristina, para começarmos a nossa entrevista, eu que terminei o livro no dia de ontem, quando nós estamos gravando aqui, logo no prefácio, você já explica ao público que são informações exclusivas que você obteve, né? E no livro você explica que João de Deus atuava já há 40 anos e em nenhum momento a imprensa aqui do nosso país trouxe informações tão contundentes quanto essa. Eu gostaria que você pudesse explicar ao nosso público como é que você chegou a essas informações exclusivas a respeito dos abusos feitos pelo João de Deus. Olha, Marcos, a primeira dica que eu tive de que alguma coisa muito errada e criminosa estava acontecendo ali em Abadiânia, no coração de Goiás, no coração do país, foi um post que uma bailarina holandesa chamada Zahira publicou numa rede social, em inglês, contando que ela tinha sido estuprada alguns anos antes. Esse post foi publicado em maio de 2018, na esteira do que tinha sido o movimento mundial Me Too, que era a hashtag Eu Também, onde as mulheres se expunham para dizer eu também fui abusada. Esse movimento ganhou muita força depois das acusações contra um magnata do cinema americano, Harvey Weinstein, que foi o jornal americano New York Times que publicou. Ele foi preso, as mulheres tinham muito medo de denunciá-lo porque ele era um magnata e elas perdiam trabalhos em Hollywood. Quando uma falou, a outra falou, elas viram que a força coletiva tinha esse poder de colocar um cara tão poderoso quanto aquele atrás das grades e de pará-lo, né? Parar os crimes que ele cometia. Ele usava, para as pessoas entenderem, quem não conhece o caso, ele usava o seu poder e as suas armas eram colocar as atrizes nos filmes dele, que eram filmes oscarizados, né? Desde Shakespeare Apaixonado, com a Gwyneth Paltrow, que foi uma das acusadoras. Então foi um trabalho de investigação jornalístico muito difícil, em que as mulheres se sabiam muito expostas, elas estavam ali dando os nomes. E aí o movimento Me Too, eu também, foi um apoio mundial a essas denúncias, e as mulheres começaram a dizer, eu também fui, em outros casos, a gente sabe que a violência doméstica é um dos grandes lugares, né? A casa da gente é um dos grandes lugares de violência contra a mulher. Então, as mulheres não são abusadas necessariamente por um desconhecido na rua, como a gente conhece aquela... Tá travando? Você tá me escutando? Sim, sim. Sim.
Então, não é sempre aquele estupro que a gente imagina que seja a mulher andando numa rua escura e o sujeito arrastá-la à força para um lugar e estuprá-la. Isso também acontece, mas é muito frequente o estupro dentro de casa ou de um consultório ou com alguém conhecido ou numa relação profissional. Então, eu acredito, olhando hoje em retrospecto, que a Zahira foi tomada por essa força feminina mundial, coletiva, de apoio, e decidiu publicar o relato dela em inglês, contando o caso que houve com ela e João, conhecido como João de Deus. Ela contava detalhadamente o estupro que ela sofreu e ela colocava as hashtags no final, Me Too, John of God the Abuser, João de Deus o abusador. E aí nos comentários, esse post eu li em agosto de 2018, alguns meses depois dela publicar, 3 meses depois, porque foi puxado por uma brasileira e colocado num grupo feminista pequenininho do Facebook que é fechado só para convidadas, só para mulheres e tal. É um grupo chamado Gangue Rosa, que foi uma amiga minha, jornalista, que criou, eu estava ali fazendo parte. De repente eu vi aquele post cair no Gangue Rosa, li o post, fiquei já seria, se fosse só a Zahira, notícia mais do que pronta para a gente investigar, mas também tinha nos comentários uma mulher marcando a outra e falando, fulana, olha o que eu te falei. E aí, como ela usou a hashtag João de Deus o abusador, eu fiquei com a impressão, já naquele post, de que podia ter uma coisa ali maior, para além do que já tinha terrivelmente acontecido com a Zahira. E aí eu era editora adjunta da seção que cobria direitos humanos e direitos da mulher e violência contra a mulher no Globo. Chamei uma repórter mulher que já tinha trabalhado em casos de violência contra a mulher, uma repórter muito sensível e que saberia a linguagem, como abordar, como você entrevista uma mulher que foi vítima dessa violência, porque a gente sabe que quando elas contam, elas revivem o trauma. Então é uma entrevista muito delicada de fazer, porque você coloca ela numa situação ali de reviver a história, de se expor, então tem que ter o cuidado da identificação ou não também, tem que haver essa discussão, será que vale a exposição dessa mulher? A família dela sabe? Ela denunciou? Tem uma série de questões envolvidas nesse tipo de coisa. Então eu chamei a Helena Borges, essa repórter muito sensível e experiente, e pedi a ela, entrevista por favor a Zahira, se ela topar falar, e vamos atrás aqui desses comentários e de mulheres. A Helena já tinha ido a Abadiânia fazer uma matéria sobre a casa de Dom Inácio, então ela também tinha os contatos lá. Falei, aciona os seus contatos e vamos entender se tem mais coisas. Vamos ligar, a gente também fez isso, ligou para a polícia, ligou para o Ministério Público, ninguém sabia de nada. Mas em 48 horas a Helena tinha falado com 6 mulheres, já que não se conheciam, brasileiras, de estados diferentes e contando abusos que elas sofreram na casa de Dom Inácio, sempre na casa, em momentos de muita fragilidade, que elas estavam indo buscar uma cura, né, em momentos de desespero, de última esperança, ou para elas próprias, ou para algum familiar, às vezes, algum ente querido, e elas, o modus operandi dos abusos sofridos era idêntico. E aí a gente tinha, então, 6 relatos, isso lá em setembro de 2018, de mulheres que não se conheciam e contavam a mesma história, muito parecida, com algumas diferenças. E aí a gente começou a ampliar a investigação muito, porque a gente precisava se cercar de toda a segurança e a gente sabia que esse caso podia colocar esse homem na cadeia, né? E era uma celebridade, vocês se lembram, mundial, festejado internacionalmente, as pessoas iam lá, os milhares por semana. Então, em dezembro, finalmente, a gente conseguiu dar essa matéria, o Conversa com o Bial também pescou por outras fontes, eles pescaram a história nesse meio do caminho, também começaram a investigar, como era do mesmo grupo, o Conversa com o Bial da Globo e a gente no jornal de papel, o Globo, e site, a gente articulou e deu, mais ou menos no mesmo dia, o Conversa com o Bial foi ao ar de madrugada, de sexta para sábado, em dezembro, e a gente estava com o jornal impresso no dia seguinte e com as matérias no site, e aí começou a dar muita repercussão, e aí o Ministério Público e a Polícia Civil instauraram uma força-tarefa para investigar e receberam centenas de ligações, foram mais de 300 mulheres registrando a denúncia. E aí eu vi a Helena também foi convidada para fazer esse livro comigo, mas ela acabou saindo do jornal e seguiu outro caminho. Mas eu continuei cavocando a história, porque quando vieram centenas de mulheres à luz, e a gente começou a entender que sim, já havia boletim de ocorrência e ninguém tinha nos dito, já havia processo na justiça e ninguém tinha nos dito, o que acontece que as pessoas estavam
basicamente nos driblando, né? Vamos entender o que é esse homem gigante. Aí quando a gente viu que as denúncias remontavam aos anos 70 e 80, como é que pode uma pessoa ficar tantos anos violentando mulheres e a gente, centenas de mulheres, e a gente não saber, talvez milhares, e a gente não saber, a gente também como imprensa, né, cobrindo muito proximamente o João e não sabendo de nada. E aí eu fui investigar e deu nesse livro que você leu, que é realmente, eu acho que eu tentei alcançar essa rede, tentei dar essa explicação. Eu fui atrás até da biografia e da criação da casa de Dom Inácio em Abadiânia para entender por que essa dependência, essa proteção ao João na cidade, né, que era uma cidade que vivia no entorno dele, e por que esse silenciamento generalizado, né, essa rede de proteção a ele. Porque fica claro no seu livro, logo no segundo e no terceiro capítulo, quando você explica ali como é que o João chegou na cidade, um pouco da sua biografia, mostra que desde o início ele sempre buscou vínculos com pessoas poderosas naquele município, né? Com prefeitos, ex-prefeitos, ele sempre teve essa intenção, né? Exatamente, eu falo isso. Ele aprendeu, ele mesmo dizia isso nas biografias oficiais que eu li, foram várias biografias que ele pedia ou alguns amigos se convidavam a fazer. Tem muitas publicadas, eu li todas. E aí o próprio João diz isso em alguma delas, ele fala: eu aprendi desde cedo que eu tinha que me cercar da proteção dos militares, na época a gente vivia a ditadura militar, e dos prefeitos, políticos do entorno, para que ele não fosse perseguido, porque antes dele se instalar em Abadiânia, ele estava tratando em Anápolis já as pessoas, e ele começou a ser perseguido por crimes no Código Penal, que são charlatanismo, curandeirismo e exercício ilegal da medicina. Então ele se cercou mesmo, ele foi para Abadiânia com acordo com o prefeito da época, para não ser perseguido, ganhou um terreno, foi doado por um empresário para ele fazer a casa de Dom Inácio, e já tinha do lado do terreno uma pousada. E em pouco tempo as pousadas começaram a se instalar, e a Abadiânia, que naquela época não tinha um motor econômico claro, achou no João esse alicerce. E aí ele empregava as pessoas da cidade, ou indiretamente, porque era o comércio, era o restaurante, eram as pousadas, eram os guias de turismo, os ônibus e ônibus de pessoas que chegavam lá. Então, mesmo que houvesse um racha, e havia um racha na cidade, do lado do João e das pessoas, foi um monte de gringo para lá, comprou casas e tudo, e o lado não João, mas o lado não João também se abastecia de alguma forma dessa economia. Mas é isso, eu acho que tinha uma dependência econômica muito grande da cidade, mesmo de quem não o frequentava diretamente, sabe? Então esse silenciamento eu vejo também, além da proteção política e muito grande, e também das polícias, eu acho que tinha esse acordo na cidade de ninguém falar nada para não destruir o empreendimento, sabe? Quer dizer, a cidade ela passou a sobreviver em torno daquilo que o João de Deus fazia, né? Todos passaram a ser cúmplices dos crimes que ele cometia. Eu não sei se eu diria todos. Alguns eu diria diretamente cúmplices, sim, porque sabia, muita gente sabia o que se passava lá dentro, inclusive calando as vítimas, né? Dizendo fica quieta, vítimas que saíam de lá aos prantos, dizendo o que tinha acontecido, e as pessoas, teve dona de pousada, teve gente na enfermaria da casa de Dom Inácio dizendo para elas ficarem quietas, né? Fica quieta porque já morreu alguém ali não sei onde, fica quieta porque você vai destruir isso aqui. Os próprios familiares, às vezes, dizendo, olha, não é bem isso que ele fez, vou te dar aqui um livro sobre os chakras para você entender. Então, muita gente, eu escutei isso também de pessoas espíritas que acreditavam nos trabalhos da casa de Dom Inácio, que acreditam que ele abusou das mulheres, lamentaram isso ter vindo à tona desse jeito, e disseram coisas como: pena é que aquele hospital espiritual fica sem esse médium. Então acho que cabe a mim discutir essa parte se ele curava ou não curava. Muita gente acredita que sim, mas o fato é que ao longo de todos esses anos em que ele estava lá vendendo essas curas,
ele não vendia diretamente, mas ele vendia coisas na lojinha, tinha o esquema de turismo e tal, muita gente sofria, muita gente foi violentada. Então, é difícil escutar isso, que pena que o hospital espiritual ficou sem o seu mestre, porque que pena que ficou tanto tempo ali, né, com essas mulheres sendo violentadas lá dentro. Cristina, qual foi a maior dificuldade que você encontrou para construir o seu livro? Já partiu das matérias do Globo, mas depois você teve que dar uma abrangida. Quais foram os empecilhos que você encontrou nesse caminho? Olha, eu acho que esse silenciamento, esse medo, foi o maior empecilho. Foi difícil falar com as pessoas, elas ainda tinham muito receio, embora durante boa parte da minha apuração o João Teixeira tivesse preso, a gente sabe que muita coisa está inexplicada ainda, né? Ali daquele entorno, esse silenciamento mesmo que eu comentei, essas pessoas que diziam para essas vítimas ficarem quietas, ou que eventualmente facilitavam a entrada dessas mulheres na casa, ou estimulavam que elas saíssem fora quando elas começavam a falar e a, né, eventualmente gritar sobre o abuso, eram silenciadas. Então, eu acho que muita gente ainda deve explicação, né, sobre isso. E também sinto que muita gente tem medo dele, medo do que representa. Então, essa dificuldade de falar com as fontes, entrevistas que você marca são canceladas, promessas de pessoas que iam conversar com você não conversam, foi um grande obstáculo, porque para você reconstruir uma história e uma parte biográfica, quanto mais pessoas você ouvir, né, você não pode contar uma versão que só uma pessoa te deu, você tem que confirmar com outras fontes. Então, eu acho que o meu principal obstáculo foi esse, e também biograficamente lá atrás, uma certa falta de registros do que é muito antigo, né? Então tem coisas, por exemplo, no início do livro que eu reconto a história dele, a chegada dele lá em Abadiânia, e o próprio nascimento de Abadiânia em si, as histórias que são muito antigas, algumas não consegui alcançar. E aí eu deixo claro no livro, olha, os registros oficiais dizem isso a gente não conseguiu confirmar. A história mesmo do João lá, que ele contava que teve uma visão, e aí já tinha saído tratando aos 15, em outra história ele fala aos 9 anos de idade, as próprias versões dele se desencontram, então eu tento fazer esse relato mais fiel e jornalisticamente honesto ali, porque eu sou jornalista, né? Eu não estou trabalhando, não tem nenhuma peça de ficção aqui. Tudo o que eu escrevi aqui ou foi confirmado, ou se não foi confirmado, eu digo, olha, as versões são essas, eu deixo mais de uma versão às vezes, e não tenho mais alcance para confirmar. Mas o que eu consegui mais dos anos 80 para cá, de material absolutamente confirmado ali, foi acesso aos processos judiciais, todos que mencionavam, envolviam o João de alguma maneira. Ele só tinha sido processado de fato diretamente por violação sexual mediante fraude. A partir de 2008, ele foi absolvido em 2013. A menina era menor de idade, mineira, de 16 anos, então eu tive acesso a esse processo e reconstruo o calvário pelo qual essa menina passou até ele ser absolvido, e também entrevisto a juíza, uma mulher que o inocentou, e me explica no livro por que ela fez isso. Os outros processos não são por violação sexual nem por estupro. Os outros processos que envolviam de alguma forma, direta ou indiretamente, o nome do João ou da casa de Dom Inácio, são por homicídio, por exercício ilegal da medicina. Então e são causos que são contados na cidade. Então eu fui atrás muito obstinadamente porque as pessoas me contavam, por exemplo, essa história. Uma vítima foi calada por uma enfermeira dentro da casa de Dom Inácio, e a enfermeira disse a ela. E isso foi a mulher que me contou, a própria sobrevivente dele. A mulher da enfermaria me disse: fica quieta porque sumiu uma pessoa outro dia ali. Uma gringa foi morta. Aí eu peguei esse processo no tribunal com autorização da juíza, eu fui ao tribunal, a comarca de Abadiânia, peguei esse processo e, de fato, na mesma data que a sobrevivente tinha os registros das idas dela, ela tem fotografias, na mesma data em que ela tentou gritar, havia aparecido um corpo de uma mulher vítima de homicídio, gringa. Então, eu reconstruo, dedico um capítulo também a isso, porque é um processo muito cheio de detalhes
e que não deu em nada, ninguém foi culpado, a gente não sabe até hoje quem a matou, mas é um processo cheio de detalhes. Tem outro processo também de uma mulher que morreu dentro da casa de Dom Inácio e cujo corpo foi retirado na madrugada. Também acho um processo muito... O João Teixeira de Faria, nesses dois processos, não é acusado diretamente, o nome dele é mencionado, ele chega a testemunhar, não é acusado diretamente, mas esse segundo caso, por exemplo, foi dentro da casa de Dom Inácio e o corpo foi retirado de madrugada. E ele é responsável pela casa de Dom Inácio. Então eu conto também, porque muita gente falava esse tipo de coisa, as minhas fontes diziam, e para ter a comprovação e para reconstruir, os processos foram fundamentais, porque eu consigo ter uma riqueza de detalhes que a memória das pessoas já não consegue alcançar mais, né? De histórias de 20, 30 anos atrás. As histórias mais recentes são mais fáceis, porque as mulheres já estavam expostas, e as que não estavam expostas eu fiz questão de preservar no livro, porque eu não acho que elas precisam se expor para incriminar. Eu digo isso no livro e eu costumo defender isso, que quem precisa estar com o nome para o resto da vida ligado aos estupros cometidos na casa de Dom Inácio de Loyola é o João Teixeira de Faria, e não as mulheres que passaram por isso, porque ao se expor, elas passam a carregar isso para o resto. Não que elas não carreguem, né? Porque isso é um trauma que, de fato, vai acompanhá-las. Mas o fato de as pessoas saberem, você expor em detalhes, então, de repente, daqui a 5 anos, você está ali, sei lá, trocando de emprego, e você está numa entrevista de emprego e alguém traz isso à tona no momento que você não estava nem um pouco pensando nisso, tem que reviver, carregar, responder, ser inquirida. Então, é um escrutínio no Brasil mesmo, quando as mulheres denunciam estupro, elas passam por um escrutínio. E eu queria evitar que as mulheres que ainda estão protegidas disso, embora a maioria das mulheres com quem eu falei tenha denunciado, e aí na denúncia o nome inevitavelmente alcança o acusado, pelo menos, mas não alcança o Google, o país inteiro, a não ser num caso de vazamento, né? Então eu acho que elas merecem ser preservadas, eu acho que não tem necessidade dessa exposição e desse escrutínio. Você entrevistou a juíza Rosângela Santos, ela que ficou na comarca de Abadiânia durante 15 anos. E numa das falas dela foi que os casos só continuaram ocorrendo porque as vítimas não denunciaram. Quer dizer, ela meio que transferiu a culpa para as mulheres. Como é que você analisa essa frase, essa fala da juíza? Realmente, os casos só continuaram ocorrendo porque as mulheres não denunciaram? Olha, primeiro que eu provo isso por A mais B no livro, muita gente na cidade sabia, e dentro da casa de Dom Inácio principalmente, na polícia, no Ministério Público. Então, assim, já não podemos dizer porque muita gente sabia e não fez nada, né? Então, e de resto, bom, a Camila, que eu conto essa história no livro, que foi atrás de punição e viu o João ser absolvido, era uma pessoa falando. Por que a voz de uma pessoa só não é suficiente, né? É difícil. A própria juíza diz isso. Ela era uma voz contra uma celebridade mundial. Era uma voz menor de idade, né? Então, eu acho que ao contrário, eu responsabilizo as vítimas dele por ele ter sido preso, e eu não acho que é meu mérito, ou do Conversa com Bial, ou do jornal o Globo. Não, a gente ainda bem conseguiu ser plataforma para que as denúncias dessas mulheres reunidas tivessem grande alcance e ele fosse responsabilizado, porque as que tentaram individualmente não foi só a Camila. Teve gente fazendo boletim de ocorrência em Abadiânia, assim, que não virou inquérito, ficou encostado lá na delegacia. Teve gente que foi ameaçada, voltou e fez denúncia por coação de testemunha, ficou ali encostada. Então, eu acho que a gente não... essa cultura de culpar a mulher, né? Eu acho que ela vai desde mas que roupa você estava usando? Até mas por que você não falou nada? E uma das coisas que a gente sabe também sobre a violência sexual, que é um trauma muito grande, que uma boa parte das mulheres que são vítimas, homens também, de violência sexual, uma das reações do corpo é congelar. O que a gente chama de imobilidade tônica, tem outros nomes, tem várias explicações, mas basicamente o seu corpo te dá
injeção para paralisar ali de adrenalina, que é uma coisa de autodefesa. Você congela, não reage, você fica programado para não reagir, para sobreviver àquele instante. Aí você sobrevive àquilo e depois você resolve o que vai fazer, né? Com um trauma muito grande. Então, muita gente demora anos para sequer conseguir falar sobre o que aconteceu. Então, imagina você falar contra um sujeito que você considera uma espécie de Deus, e você foi lá em busca da cura, você está no meio de uma casa de fé, todo mundo vestindo branco, a música tocando ao fundo, todo mundo em corrente de oração, não podia falar, não podia cruzar as pernas e os braços, tinha que ficar de olhos fechados. Você vai sair nesse ambiente contra milhares de pessoas gritando, podem te chamar de louca, podem te calar, como aconteceu com algumas, né? Então, eu não acho que a obrigação de colocar João atrás das grades, ou a culpa, ou a responsabilidade, fosse dessas mulheres que elas são vítimas, ponto. Elas acabaram conseguindo colocá-lo atrás das grades, mas o fato é que elas estavam lutando contra não só o seu algoz, mas uma grande rede de silêncio, de silenciamento, de proteção a ele. E essa rede tá aí, né? Assim, então, um medo muito grande, um medo, elas sentem culpa, elas sentem vergonha, elas sentem medo. Acho que a gente não pode culpar as vítimas nunca, nunca. Eu sou dessa opinião. A gente tem que evitar, isso é um hábito. Você mostra aqui no livro, numa entrevista, por exemplo, com o Luiz Roberto Barroso, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, de que existe um sentimento de gratidão pelo João de Deus, né? Que é um sentimento que se espalha aí por diversas esferas sociais. E é um sentimento que acaba atrapalhando as vítimas a encontrarem uma solução para esse tipo de problema, né? Sim, com certeza. Tem muita gente, inclusive lá em Abadiânia, vieram falar comigo esse tipo de coisa. Como se a gente estivesse difamando o João, sabe? E pedindo para parar, pedindo para ficar quieta, dizendo, culpando a Globo por destruir o João Teixeira. A gente foi só o veículo de divulgação, a gente fez jornalismo responsável, investigou, ouviu as pessoas envolvidas, inclusive a casa de Dom Inácio, o próprio João Teixeira, deu as negativas dele, porque ele nega, né, que tenha cometido qualquer abuso. Então, quer dizer, eu acho que foi tudo feito de maneira equilibrada e imparcial e responsável e séria. Então, a gente não é responsável por nem ele ter cometido os abusos, nem ele estar na cadeia. A gente só foi veículo para que finalmente essas mulheres conseguissem punição, porque muitas tentaram sim, e não conseguiram. Então, eu ouvi isso de muita gente. E o ministro do STF, Barroso, eu fiquei muito feliz dele ter topado falar sobre esse assunto, porque ele nunca tinha falado. Ele era abertamente amigo do João Teixeira de Faria, frequentava a casa de Dom Inácio, foi tratado por ele de um câncer, foi curado, ele nunca atribuiu diretamente ao João Teixeira a cura, porque ele não abandonou os tratamentos tradicionais, ele conta no livro, ele fez vários tipos de tratamento diferentes, mas a esposa dele também foi tratada pelo João Teixeira de Faria, e ele me disse isso textualmente. Eu acho que quem foi curado por ele deve ser grato, deve gratidão, e as mulheres que foram abusadas merecem justiça. Então, é isso, as pessoas acreditam mesmo que ele, em paralelo ao mal que ele estava fazendo a essas mulheres, ele também estava curando. Eu acho que não é meu papel, no livro eu não me posiciono sobre isso, né? Eu acho que não é meu papel julgar, porque eu não tenho como comprovar ou não comprovar que ele estava curando. Tem gente que diz que ele estava curando. Agora, acho que defender que ele fique solto e siga os tratamentos em detrimento de tantas mulheres que foram violentadas e estão traumatizadas, são centenas de mulheres que foram traumatizadas para o resto da vida delas e às vezes violentadas mais de uma vez, inclusive a própria filha dele, né? A Dalva, que Sim. também eu dou o nome dela porque ela já falou publicamente sobre isso muitas vezes. E é um capítulo do livro que eu acho bem triste. Eu tenho dificuldade até de reler, é muito triste.
E, enfim, acho que nada vale, né? E como é que você analisa o papel da imprensa aqui no país em relação à figura do João de Deus, né? Você traz no livro de que as biografias escritas a respeito dele são sempre bastante elogiosas, né? E de que muitas vezes a imprensa esteve lá cobrindo as cirurgias, estando presente ali no local onde ele cometia os crimes. Como é que você analisa o papel da imprensa em relação a esse silêncio que ocorreu durante tanto tempo em relação aos crimes que ele cometia? Olha, é difícil até entender, porque o que eu acho, assim, analisando em retrospecto, né? Fica mais fácil olhar de longe hoje, sabendo de tudo. Eu acho que, primeiro, o João tinha uma preocupação midiática muito grande. Desde o começo você vê, eu vou contando no livro, né, que ele vai costurando visitas de famosos nacionais e internacionais, aí ele consegue um programa na televisão, aí já explode, vai mais gente, aí disso ele emenda um convidado internacional, aí ele consegue uma matéria internacional. E o que eu sei das pessoas que frequentaram, eu não fui antes, eu fui para Badiânia, comecei para Badiânia depois da prisão dele. Antes eu não conheci a casa cheia, mas conheço muito, entrevistei inclusive jornalistas que fizeram esse trabalho e vi muitos vídeos, documentários, vi tudo. E aí o que eu entendo é, como ele tinha essa preocupação de marketing e divulgação muito grande, ele, a equipe dele, né, armava um circo ali. Quando ia a imprensa convidada para avaliar ou fazia algum tipo de tratamento aberto ou uma visita a um centro internacional para tratamentos, tinha um circo armado que envolvia você convidar os jornalistas e acompanhá-los e observá-los. Então, muita gente, por exemplo, ele não deixava sair da rota. Você ficava ali observando os tratamentos, mas se você, jornalista, está ali e vai para a direita aqui e vou entrar aqui nessa sala para ver o que tem. Sabe aquela coisa que você faz meio apurando, que você vai observando, vai conhecendo os lugares? Vinha alguém e falava, onde você vai? Não, não, é por aqui. Era controlado. A apuração tinha um controle sobre ela. E o acesso às pessoas também. Então, eu conto no livro, por exemplo, não era produtora, era a especialista, não me lembro qual era o cargo dela, a editora, que a Oprah mandou para a casa de Dom Inácio para fazer a primeira matéria publicada na revista, ela foi o tempo inteiro acompanhada pela assessora de imprensa. As pessoas que ela entrevistou eram as pessoas indicadas pela assessoria de imprensa do João. Então, claro, muita gente na cidade sabia. Se a pessoa ficasse solta, conversando com qualquer um, talvez ela escutasse. Mas o medo das pessoas que não eram pró João Teixeira, pró Casa de Dom Inácio, que estavam na cidade ali, primeiro que muitas vezes elas dependiam economicamente, depois que elas tinham muito medo. O João contava com muita proteção. A polícia militar fazia ronda dentro da casa de Dom Inácio. Então, o segurança pessoal do João Teixeira era um policial militar. Então, essa pessoa vai se arriscar a virar para um jornalista que está ali, eu nunca viu, e aí vai chegar, deixa eu te dar uma dica aqui, olha, você sabe que ele está abusando de geral. E aí, se isso vaza, se essa pessoa vira o X9 da casa que está destruindo a casa do Inácio, essa pessoa está em perigo. Então, quer dizer, eu acho que havia esse controle muito grande da informação, havia um medo muito grande de todo mundo denunciar, não à toa a dica vem de uma gringa, né, de uma pessoa que estava na Holanda, relativamente protegida pela distância, eu acho. Não acho que ela não tinha medo, não, mas pelo menos ela estava fisicamente longe. E então eu fico pensando, assim, olhando em retrospecto, que, por exemplo, a imprensa de Goiás tentou. Eu conversei com muitas repórteres do Popular, por exemplo, que, cara, elas tentaram comprovar, ir atrás, e elas eram dribladas, entendeu? Elas nunca conseguiam ir até o fim nas provas. De homicídio também, elas tentavam, elas sabiam da história do corpo que foi retirado da casa. E elas iam apurando, elas e eles, né? Alguns repórteres homens também, iam apurando, cavando. A editora do Popular que fez matéria comigo, ela me entrevistou, ela já publicou uma matéria linda sobre o livro, com uma entrevista comigo. A gente quase chorou ao telefone, sabe? Assim, a gente se emocionou falando disso, porque ela falava, Cristina, você alcançou, você conseguiu fechar a história que a gente tinha um monte de ponta solta, e é muito emocionante ler e ver as pontas se ligando, e era o que eu sentia na apuração também. Eu sei que eles tentaram.
E a acusação mais direta contra ele veio da Austrália, né? Teve um programa na Austrália, porque o João foi fazer uma incursão lá enorme, recebeu milhares de pessoas para tratamento num centro da Austrália. Poucos dias antes dele ir, ele convidou a imprensa australiana, porque ele queria divulgação lá para atrair as pessoas. E um sujeito australiano do 60 Minutes, um programa muito celebrizado, assim como jornalismo documental, né, mais extenso, um programa longo sobre a casa. O sujeito achou uma acusação contra o João de abuso lá nos Estados Unidos e foi confrontar. Isso tudo foi exibido. Ele confrontou o João interrompeu a entrevista, xingou a tradutora, deu uma briga horrorosa. O cara passa o programa inteiro defendendo que as pessoas australianas não fossem ver o João. E o João atraiu milhares de pessoas. Isso nos escapou. Isso me surpreende mais, a gente não ter visto que alguém de fato já tinha divulgado uma acusação. Isso eu fico surpresa, mas eu acho que é isso, a correria do dia a dia, ninguém alcançou, ninguém viu mesmo. Também era um pouquinho antes ali da grande explosão das redes sociais, isso não vazou, não vimos. Então, o que eu acho, entendeu? Eu não acho necessariamente que foi uma proteção direta. Acho que a gente não alcançou, não pescou. Quando a gente foi e a gente acabou contribuindo para divulgar o nome dele de maneira meio ignorante. A gente foi, divulgou, fez, ficou na superfície e não conseguiu alcançar a história. Então, eu acho triste, é isso. Eu acho que é a responsabilidade de todo mundo e eu acho também, como é um ambiente de fé, em que as pessoas estão lá buscando uma cura, eu acho importante, sim, as pessoas, a gente falar sobre isso e fazer esse registro em livro e estar aqui conversando, porque não é só o caso João de Deus, a gente sabe, né? Essa história, assim, essas figuras em que tudo fica muito centrado nela, que acaba ficando endeusada, e às vezes cometem, sim, abusos, a gente precisa falar sobre isso, né? Inclusive uns com os outros, assim. Então, se você sabe de alguma coisa, conversa, fala sobre isso, conscientizem seus filhos e filhas sobre o que é um comportamento abusivo. João Teixeira é acusado de abusar de muitos menores de idade também, muitas menores de idade. Então, eu acho que é fundamental a gente falar sobre isso, por isso te agradeço mesmo o espaço. Fundamental falar sobre isso, fundamental falar em educação sexual, em dizer, muitas mulheres que foram abusadas ali não sabiam que se tratava de um abuso, né? E uma das coisas que o João usava era a cura. Ele dizia, olha, você precisa fazer isso aqui, é um tratamento, eu estou te passando a minha energia, você precisa fazer isso mais 20 vezes. E aí as pessoas me perguntavam durante a apuração, mas por que elas voltaram lá? Também estavam sendo abusadas mesmo? Que voltaram. Sim, voltaram. Por isso o estupro de vulnerável. Elas não estavam em condições totais de consciência para se defender. Voltaram. Muitas voltaram. Porque o João falava que disso dependia a cura, às vezes, de um ente querido. Tem uma mulher no livro que conta que ela estava buscando a cura para o câncer no cérebro do pai dela e que a Abadiânia era o único lugar onde o pai dela sorria. Ela foi abusada repetidas vezes. Quando o pai dela morreu, ela percebeu que ela estava sendo abusada, que não era tratamento nada, que era mentira, que ele ia curar o pai dela. Então, imagina esse luto dessa mulher que perdeu o pai e se deu conta de que ela estava durante meses sendo estuprada pelo João Teixeira de Faria. Muito triste. Esse é um dos capítulos, para mim, mais marcantes devido ao relato dela, né? Porque ela não foi somente uma vez, né? Foram várias vezes, né? Ele chegou a oferecer para ela apartamento, condições de moradia, né? Quer dizer, ele tinha uma maneira de persuadir as pessoas também. Ele tinha um discurso bastante sinuoso, né? Para convencer as mulheres a permanecerem ali naquela situação, né? Exato. E muitas vezes ele atrelava a permanência ao tratamento e à cura. Às vezes ele elegia, entre aspas, protegia, dizia que ia cuidar, né? A Dalva, por exemplo, a filha dele, ele atrelava a questão financeira. Então, ela não tinha renda. Então, ele dizia, olha, se você não ficar, você vai perder os seus filhos. Ela tem 3 filhos. E, de fato, foi o que aconteceu. Ela ficou um tempo, ela rompeu com ele durante um tempo, ficou na rua, sem os filhos, sem poder vê-los. E aí, quando ele retoma a ideia, ele monta um apartamento para ela,
e retoma a conexão e diz: olha, se você ficar aqui e for minha mulher, você tem seus filhos de volta. E aí ela fica lá sendo estuprada pelo próprio pai num apartamento que ele pagava. Então, olha como é perverso, né? E cruel. E imagina você colocar para uma mulher essa condição para ela poder ver os filhos. A gente nem consegue imaginar o que é isso, né? Ela queria ver os filhos. Então, tanto que eu acho esse capítulo especialmente triste por isso. Acabou que foram os próprios filhos que perceberam os abusos e falaram: mãe, não precisa disso. Não faz isso não, tipo, vamos todo mundo morar na rua, mas não passa por isso, é muito triste, né? E então é isso, e algumas com essa coisa de estar lá já em desespero, como última esperança, às vezes buscando a cura de um ente querido, e o sujeito que você endeusa e que é a sua única esperança diz para você: vem cá, você precisa fazer isso para pegar minha energia e você precisa vir aqui tantas vezes para que o seu pai, ou seu filho, ou sua filha sejam curados. E então essa situação, né, de misturar a fé da pessoa com a condição do abuso por isso o Ministério Público enquadrou muitos desses casos como crime de estupro de vulnerável, que é um crime hediondo e cuja pena é mais grave do que a pena para estupro, né, que envolve ameaça ou violência. Porque a mulher está em situação de vulnerabilidade e impedida de ter uma reação né, contra o ato. E elas estavam, de fato, nessa situação de vulnerabilidade pela fé ali, elas estavam envolvidas nesse cenário de fé. E muita dificuldade de serem acreditadas fora de lá. Ele entrava, trancava a porta, ficava sozinho no aposento privativo dele, estuprava da sala para fora, estava todo mundo meditando, todo mundo em corrente de oração. Muito difícil. Os funcionários da casa Dom Inácio de Loyola, eles sabiam desses abusos que ocorriam no quarto privativo, como você citou, que em vários capítulos você descreve, né, o quarto, né, algumas vítimas falam a respeito do quarto, que tinha quadros, tinha poltrona, tinha janela com as cortinas, então, portanto, as pessoas lá de fora não conseguiam ver. Os funcionários, eles sabiam desses abusos? Olha, as vítimas dizem que falaram com essas pessoas, assessor, diretor da casa. Algumas vítimas saíram dessa situação do abuso no aposento privativo e imediatamente buscaram ajuda de funcionários da casa. Que, sim, isso tem gravação que eu mesmo escutei, consta nos processos. Os funcionários da casa disseram: olha, você entendeu tudo errado, isso não é abuso, isso é parte do tratamento, que era muito o discurso mais frequente, ou em última instância, cala a boca, sai daqui. Então, segundo os relatos que eu ouvi das vítimas, alguns funcionários, não todos, eu não consigo afirmar todos, até porque não falei com todos e ninguém consegue dizer todos ou todas, né? Mas, digamos, a entourage mais próxima, segundo as vítimas, tinha como saber que estava acontecendo, né, de entrar, trancar a porta, a mulher sair abalada, para dizer o mínimo, né? Dava para ver que estava acontecendo isso, que entravam e saíam. Algumas, que, inclusive que foram abusadas com mais frequência, tentaram falar, outras que não foram abusadas com frequência, que eram turistas, que entraram, saíram gritando, foram levadas à pousada, levadas ao aeroporto de Brasília para ir embora. Então, eu não posso afirmar, né? Mas as mulheres que falaram comigo dizem que sim, que alguns funcionários da casa sabiam o que estava acontecendo e nada faziam. Mas a gente não tem uma investigação profunda sobre isso por parte da Polícia Civil do Ministério Público. Essas pessoas não estão sendo olhadas como criminosas, entendeu? Como cúmplices. É algo que deveria ser investigado, né? Porque são 40 anos de trabalho, né? O João de Deus, ele ficou 40 anos ali na casa do Inácio de Loyola, praticando esse tipo de situação, né? Mas tem um outro capítulo do seu livro que você mostra que no Rio Grande do Sul chegou até um levante, né? Que ele abriu uma filial da casa do Inácio de Loyola no Rio Grande do Sul e lá chegou a ter
um levante contra os abusos que ele cometia, né? Exatamente. Esse caso, para mim, é muito emblemático desse silenciamento, porque é como se você resolvesse ali no mano a mano. Eu vou contar esse caso mais profundamente para os ouvintes que não leram ainda o livro, espero que leiam, mas eles resolveram ali no some daqui, nunca mais volte, e não buscaram reparação para essa vítima, né? Então o que aconteceu foi o seguinte: o João Teixeira de Faria tinha uma filial da casa de Dom Inácio de Loyola, ali pertinho de Canela, no Rio Grande do Sul, porque o público dele do Sul era muito grande e muita gente pedia, e ele sabia que era um nicho ali para ele explorar, porque muita gente do Sul ia para a Badiânia se tratar. Então, para fazer essa casa de Dom Inácio de Loyola Sul, ele contou com doações, ele não gastou um tostão, ele chegou para os empresários da cidade, das cidades próximas, né, Canela, Três Coroas e arredores, e disse: olha, fui designado a fazer uma casa aqui, porque eram sempre as entidades que davam esse recado, fui designado, mas é o trabalho coletivo que vai fazer essa casa existir. Os empresários se reuniram, empresários e outras pessoas, mas os empresários da cidade, assim, levantaram financeiramente a história. Eles faziam tudo. Quando o João ia para lá, eles faziam a faxina, eles pegavam doação de comida para fazer a sopa que os fiéis tomavam na casa. Então, eles faziam acontecer. Tinha um empresário era o tesoureiro, o outro empresário ia recepcioná-lo no aeroporto. Eles faziam acontecer. Até que, depois de alguns anos, eu acho que 5 anos de funcionamento da casa, se não estou enganada, uma filha de um desses empresários que faziam a casa acontecer foi abusada lá em Abadiânia. Ela era menor de idade. E ela foi com uma amiga, também do Sul. As duas estavam lá em Abadiânia, era muito comum isso. Os empresários que basicamente ajudavam ali, faziam acontecer, eram grandes frequentadores, eram amigos. Então, muitas famílias também frequentavam a Abadiânia, porque a Abadiânia estava aberta o ano inteiro. Na casa de Dom Inácio Sul, ele fazia algumas visitas, como ele fazia as visitas internacionais. Ele marcava grandes celebrações, eventos, e ia. Então, o ano inteiro você podia achá-lo em Abadiânia. Então, muita gente ia para lá. Essa menina foi acompanhada de uma amiga, foi abusada dentro do aposento privativo, saiu de lá pálida e a amiga falou: já entendi o que aconteceu. Provavelmente porque ela também já tinha passado por isso. A menina foi para a pousada e ligou para o pai e contou o que tinha acontecido. E voltou para casa. O pai dessa menina, segundo os relatos que eu escutei, ficou absolutamente possesso e querendo fazer justiça com as próprias mãos ali. E os empresários se reuniram para decidir o que fazer. E eles chamaram o João Teixeira de Faria para uma reunião lá no Sul, mandaram ele pegar o avião e vir. Eles fizeram uma reunião na casa da pessoa que tinha a posse, ali, a propriedade da casa de Dom Inácio Sul no papel era dessa pessoa. Fizeram uma reunião na casa desse cara, eram só homens nessa reunião. Reuniram os empresários que faziam a casa de Dom Inácio Sul acontecer. Quando o João entrou, ouviu vários desaforos e mandaram que ele sumisse ou morresse. Eles ameaçaram o João de morte, disseram: não apareça mais aqui. O João foi embora e não voltou mais. Esse caso, embora tenha sido conhecido pelas cidades do entorno todas, todo mundo sabia o que estava acontecendo. Imagina um grupo de empresários numa cidade do interior do Rio Grande do Sul se reunindo para expulsar o João e de repente o João parou de ir lá tratar. Muita gente na região sabia. E mesmo lá foi muito difícil me receberem para entrevistas, assim. Pouca gente, muito pouca gente topou falar comigo sobre esse caso. Nenhum homem, por exemplo, que estava nessa reunião topou. Eu tentei alguns. E aí, o que me surpreende nesse caso é que em 2013, se isso vaza, 5 minutos para todo mundo ficar sabendo, inclusive a imprensa ir atrás da história, entendeu? Como que esse caso foi abafado durante tantos anos, só veio à tona quando o João foi preso, em 2018. Então, eu fico surpresa, e uma promotora que me falou isso, a promotora Silvia Chaquian, lá de São Paulo, aí de São Paulo, que fez esse comentário comigo, eu achei muito pertinente. E é isso, parece que os homens é que precisavam de reparação.
Eles vêm, se reúnem, xingam, ameaçam de morte, mandam o cara sumir. Mas e essa menina? E as mulheres do Sul que foram abusadas? Então, quer dizer, não é a reparação ir atrás de justiça para que ele seja afastado e pare de estuprar. A reparação, nesse caso, foi não aparecer mais no Sul. Você lá, faça o que você quiser em Abadiânia. Então, quer dizer, essas pessoas estavam conscientes de que ele era um abusador em série, que ele continuava violentando mulheres. Então, às vezes parece, eu fico me perguntando, esse é um crime que a gente acha menos grave? A gente, como sociedade? A gente acha que tudo bem, no fundo? Que o cara, então, é Deus e pode fazer o que ele quiser com os corpos das mulheres? Por que a gente olha esse crime e acha que é um crime menor? Que é só ele sumir da cidade que tudo bem? Quer dizer, se ele estivesse matando pessoas em Abadiânia e todo mundo soubesse, talvez tivessem denunciado, mas estuprando diariamente, tudo bem? Fiquei Um muito absurdo. surpresa. Esse caso é muito emblemático desse silenciamento, né, dessa rede. Muito emblemático, é um caso muito forte. Eu fui até lá, eu conto essa história. Eu acho um capítulo interessante também, acho essa história boa, emblemática. Você, para fazer o livro, você visitou a Badiânia, você visitou ali o centro Dom Inácio de Loyola. Qual foi a sensação sua ao estar pisando no local onde ele cometeu tantos crimes contra as mulheres? É uma sensação de curiosidade jornalística, né? A gente tem quase um formigamento. É uma sensação de estar lutando contra esse silêncio. É muito difícil, porque é uma apuração que você nunca sabe se você vai conseguir virar, né? Porque é muito medo de as pessoas falarem, os documentos muito escondidos, tudo muito. É uma espécie de biografia do caso, né? O meu livro, assim, eu tento fazer esse raio-x, esse registro histórico do que estava acontecendo. Então, eu precisava de muita informação, é isso, eu queria reconstruir desde a sala onde tudo aconteceu, até o caminho que essas mulheres faziam da pousada até lá, até como é que esse caminho está hoje, o que elas comiam, como é que é o bar da cidade à noite, o que as pessoas comentam, sabe? Você fica querendo ali sentir o cheiro, o clima, como é que foi, como é que era a delegacia, como é que era o IML, como é que era, onde fica o Ministério Público, a Igreja Católica, que tinha um conflito muito grande com João Teixeira de Faria, porque eles indicavam aos fiéis durante a missa que não fossem procurar esse tipo de tratamento que o João oferecia. Hoje a gente sabe que os padres da paróquia de Abadiânia souberam no confessionário dos abusos que estavam acontecendo. Então, quando você vai começar a apuração ali, depois que o objeto principal da apuração está preso e a casa continua aberta, mas se desconfigurou completamente, porque já não vão mais milhares de pessoas à casa, e a cidade virou uma espécie de cidade fantasma, muito pouca gente, muitos imóveis à venda, pousadas fechadas, restaurantes fechados, falidos, placas nos lugares de vende-se. Então, é uma apuração louca, porque está desconfigurado já, então você precisa alcançar o que foi contra muita gente que não quer falar com você, não quer te ver, inclusive te aconselha a não ficar ali, e também alcançar essa transformação, o impacto muito grande e aí os registros históricos da Casa Aberta me ajudaram, porque daí tinha fartura de imagens e coberturas, né, e gente para falar. Essa parte todo mundo quer falar, as curas, como é que era, como é que estava tudo cheio, como muita gente, te falei, me culpava, né, eu culpava a Globo por ter botado o João atrás das grades, então vinha com uma certa raiva quando sabia, ou me dizia algumas fontes ali, que queriam ajudar, falavam, não fale de onde você é, não fale que é jornalista, todo mundo odeia jornalista aqui, sabe? Então você fica meio assim nessa situação de... Não é uma apuração fácil no sentido de que a história as pessoas querem que a história seja contada, e aí te recebem, conversam, gastam tempo. É uma coisa que você está o tempo inteiro lutando contra algo, sabe? Ou contra a fonte cancelar, ou contra documentos que sumiram, ou contra gente que tem muito medo, ou que estava do lado dele e não quer admitir, tenta te driblar, tenta te esconder informação ou te dar dicas que são dicas para te distrair,
para te fazer perder tempo de apuração com outras coisas que não são importantes. Então foi uma apuração difícil, assim, muito desafiadora, mas eu acho que ao longo da evolução, assim, você vai se tranquilizando, você vai juntando as peças e você acaba se tranquilizando. Mas é uma apuração, é isso, quando você desce ali, então, quer dizer, já estava tudo desconfigurado no sentido, né, de ver, assim, o local do crime como ele era, então eu não pude entrar no aposento privativo, mas eu tenho imagens, inclusive, da polícia entrando no aposento, eu sei exatamente como ele estava quando foi, digamos, interditado, entre aspas, né, porque durante uma certa etapa da investigação da polícia ficou interditado, agora está lá aberto, mas o João está fora, então não é mais o que era. Então eu vi essas imagens. Agora, é isso, é um assunto muito delicado, né? Então, não é fácil você escutar homens da cidade dizendo muito abertamente, tranquilamente, como se nada fosse, que todo mundo sabia. O cara falar isso para mim, que sou mulher, assim, e dizer que eles apostavam, que como tem essa. Eu sempre comento isso, acho uma coisa assim, que acho que foi uma das entrevistas mais difíceis que eu fiz, porque, sei lá, claro que é muito difícil e triste você ouvir as mulheres que passaram por isso, né? Cada relato é uma agressão, mas você ouvir de um cara que é você entender ali muito escancaradamente que realmente eles não achavam que tinha a menor importância. Virou para algumas pessoas uma armadilha ali. As mulheres iam, aí chegava o ônibus do Sul, ele fala, a gente ficava olhando e falando, aquela vai ser estuprada, aquela não vai, aquela vai, a gente fazia uma aposta de quantas e quais seriam violentadas. E falando isso na minha cara, com uma naturalidade, os filhos dele na sala, assim. Eu acho que é um pouco o que a gente estava falando antes, da naturalização, assim, da falta de dar importância mesmo para um crime hediondo como é o estupro. Então, fico, mesmo esperando muita coisa ruim, fico decepcionada de uma pessoa falar isso com tanta naturalidade, assim, fico assustada, porque parece ter um caminho muito longo pela frente para a gente combater a violência contra a mulher, assim, um caminho realmente, assim, às vezes eu acho que a gente está nem nos primeiros passos, assim, dá um desalento, né, muito grande. Mas eu fico feliz. Eu acho que quando as pessoas leem e querem discutir, querem falar sobre o livro e me chamam para conversar e tem escuta para isso, eu vejo a reação, vejo que você leu, se interessou e sabe, entendeu, aí eu fico mais tranquila. Eu falo, não, tudo bem, as pessoas estão dando, são exceções, as pessoas estão dando importância para esse tema e estão conversando sobre isso, eu fico mais tranquila. Cristina, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Megafone. A gente está chegando aqui no findar desta 1 hora de programa que nós temos na nossa emissora e só tenho que agradecer a sua generosidade por conceder essa entrevista aos nossos microfones e desejar muito sucesso aí com o seu livro, que é esse aqui, O João de Deus, o Abuso da Fé. Você que está nos escutando, você pode adquiri-lo nas livrarias, pelos sites, ele que está sendo lançado pela Globo Livros, e agradecer por você ter dado esse relato tão importante a respeito dos crimes cometidos pelo João Teixeira de Farias, uma vez que é importante a sociedade compreender o quão pernicioso líderes ou qualquer outro tipo de pessoa que cometam esses crimes, o dano que causa às mulheres e que nós devemos combater todos os dias. Então, meu muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Foi um prazer escutar e falar um pouco mais a respeito do seu livro. Eu que te agradeço, Marco. Muito obrigada, o papo foi ótimo. Espero que as pessoas tenham gostado. E assim, meus caros ouvintes e telespectadores, volto a repetir, caso você queira saber um pouco mais a respeito da obra João de Deus, o Abuso da Fé, você pode adquirir pelos sites, pelas livrarias aí da sua cidade, e também seguir a escritora nas redes sociais, a Cris Fib. No Instagram você vai ter mais informações a respeito do seu trabalho e do seu livro, João de Deus, o Abuso da Fé, que ela está lançando esse ano. E assim vamos colocando um ponto final no Megafone de hoje. Eu quero agradecer a você, a sua gigantesca audiência. O Megafone é uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio e TV Fé e Luz. Tem como produtor e apresentador Marcos Roberto,
A edição é de Letícia Sazilotto e a direção geral é de Rodrigo Mazzucci. Eu agradeço a todos, desejo um ótimo final de semana e voltaremos a nos encontrar no próximo sábado a partir das 2h27 da tarde com mais uma edição inédita do Megafone. Meu muito obrigado e até lá!